Normalmente, quando se inicia o estudo sobre reações químicas, parte-se do entendimento de que os reagentes devem ser completamente consumidos para a formação dos produtos. Com o tempo, percebe-se que não é bem assim. Há reações que apresentam reagentes em excesso, em quantidade superior àquela determinada pela estequiometria da reação, e há reações que nem mesmo se completam, apenas se aproximam de uma condição de equilíbrio que permite a coexistência de reagentes e produtos. Então, assim como existem indícios de ocorrência de reação química que nos permitem constatar a ocorrência de alguns fenômenos, também é possível notar a chegada do equilíbrio quando esses indícios deixam de ser perceptíveis. Ou seja, quando não há mais desprendimento de gases, mudanças de cor ou variações de temperatura no meio reacional. O equilíbrio químico nada mais é do que uma condição ou um processo dinâmico em que as quantidades de reagentes e produtos permanecem constantes. Mas isso não significa que a reação parou de acontecer, não é isso. O que acontece é que a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Em outras palavras, a velocidade com que os produtos são formados a partir dos reagentes é igual à velocidade com que os reagentes são formados a partir dos produtos. É sempre importante deixar bem claro que o equilíbrio é uma condição onde as velocidades, direta e inversa, se igualam, mas as concentrações podem ser iguais ou diferentes. Observem os diagramas que ilustram essas condições. Além disso, o sistema deve ser fechado, tendo em vista que nem reagentes nem produtos podem escapar do sistema. Vamos imaginar uma reação elementar entre as espécies A e B que ocorre nos dois sentidos. A velocidade da reação é diretamente proporcional à concentração dos reagentes. Logo, podemos escrever que velocidade é igual a uma constante vezes concentração molar de A, no sentido direto, ou velocidade é igual a uma constante vezes concentração de B no sentido inverso. Se esses componentes do sistema reacional estiverem na fase gasosa, podemos ainda fazer alguns ajustes. Partindo da lei dos gases ideais, PV igual a nRT, isolamos a razão N sobre V, que diz respeito à concentração, a fim de obter P sobre RT. Desse modo, as velocidades passam a ser reescritas em função da temperatura e da pressão parcial desses componentes. Se a pressão parcial de A diminui no transcorrer da reação, sua velocidade também diminui. De modo análogo, se a pressão parcial de B aumenta, sua velocidade segue a mesma tendência. É possível que em algum momento as velocidades venham a se igualar, configurando uma situação de equilíbrio. Com o equilíbrio atingido, as pressões parciais de A e B não mais variam, levando a uma mistura em equilíbrio dos componentes A e B. Observem que quando a reação chega ao equilíbrio, a razão das pressões parciais de A e B tem valor constante. Essa relação entre as pressões parciais, que culminam em um valor constante no equilíbrio, pode ser escrita para reações com mais espécies presentes. A nova relação obtida diz respeito à expressão da constante de equilíbrio, mais comumente escrita em função das concentrações molares, e a constante é a constante de equilíbrio. O interessante é que, a uma dada temperatura, o valor da constante de equilíbrio não depende das quantidades iniciais de reagentes e produtos. Sua variação é função apenas da temperatura. Podemos ainda fazer uma brincadeira, a fim de correlacionar estas duas expressões da constante de equilíbrio, e chegamos a uma maneira prática de converter uma constante em outra. Vejamos uma aplicação direta. Quando a pressão parcial é expressa em atm, o valor de Kp, para a reação envolvendo vapor d'água e gás cloro, é 0,03 a 427 graus Celsius. Calcule o valor de Kc na mesma temperatura. Primeiro passo, calcular o ΔN. Olhando a reação 2 mais 2, número de mols dos reagentes, menos 4 mais 1, número total de mols dos produtos. Então, ΔN é igual a menos 1. Substituindo 0,03 vezes 0,02 vezes temperatura dada em Kelvin, elevado a menos 1, igual a 5,23 vezes 10 a menos 4. Também é bastante comum encontrar essa expressão escrita de outra forma, Kp em função de Kc. Nesse caso, ΔN muda e passa a representar número de mols dos produtos menos número de mols dos reagentes.
Portanto, embora a conversão seja bastante simples, é preciso cuidado ao se fazer a substituição dos valores. A depender da ordem de grandeza da constante de equilíbrio, podem ser extraídas informações acerca da composição da mistura no equilíbrio. Para ficar mais claro, se o valor de K é muito maior que 1, é certo que há mais produtos do que reagentes no equilíbrio. No caso contrário, K muito menor que 1, existem mais reagentes que produtos. Por exemplo, na reação de decomposição do ozônio, o valor de K muito elevado indica que há bem mais oxigênio presente no equilíbrio, com pouca quantidade do O3. Na segunda reação, pouquíssimo óxido nítrico deve ser produzido, sugerindo que nitrogênio e oxigênio não reagem tão facilmente. Já na reação entre monóxido de carbono e água, a ordem de grandeza da constante de equilíbrio permite concluir que, no equilíbrio, as concentrações dos reagentes devem ser muito próximas das concentrações dos produtos. Também é possível fazer uma avaliação similar através do quociente reacional. O quociente da reação é expresso da mesma forma, produtos sobre reagentes, concentrações ou pressões parciais. Contudo, esse quociente só será igual à constante de equilíbrio se o sistema, evidentemente, estiver em equilíbrio. Se Q é numericamente superior à constante de equilíbrio, as substâncias do lado direito da equação irão reagir para formar as substâncias da esquerda. Assim, a reação deve caminhar no sentido inverso para chegar ao equilíbrio. Se, por outro lado, Q é menor que constante de equilíbrio, a reação só atingirá o equilíbrio mediante a formação de mais produtos. Exemplo: para a reação dada, a constante de equilíbrio a 100 graus é igual a 0,21. Em determinado instante, as concentrações no meio reacional são: para o N2O4, 0,12 mols por litro, para o NO2, 0,55 mols por litro. A reação está em equilíbrio? Caso não esteja, em que sentido ela irá caminhar até atingir o equilíbrio? Bem, inicialmente devemos calcular o valor da constante reacional, que é igual à concentração de NO2 ao quadrado sobre concentração de N2O4, igual a 0,55 ao quadrado dividido por 0,12, igual a 2,52. Como o valor obtido supera o valor da constante de equilíbrio, 0,21, a reação deverá seguir no sentido de formação do reagente até atingir a condição de equilíbrio na temperatura dada.